No teatro cósmico, onde estrelas bailam em sinfonia, a Terra se revela como um palco singular. Em sua jornada orbital ao redor do Sol, nosso planeta nos presenteia com o espetáculo da vida, a beleza de paisagens exuberantes e a vastidão de mistérios que inspiram a curiosidade humana desde os primórdios da civilização. A astronomia, a ciência que desvenda os segredos dos corpos celestes, nos convida a explorar as profundezas do universo e a desvendar os enigmas do nosso próprio lar cósmico. A Terra, nosso lar, o terceiro planeta a partir do Sol, é um gigante rochoso com um diâmetro de aproximadamente 12.742 quilômetros. Sua beleza e singularidade a destacam em meio à vastidão do Sistema Solar. Imagine um planeta com uma superfície diversificada, onde oceanos azuis profundos se encontram com continentes verdejantes, montanhas majestosas desafiam a gravidade e desertos áridos se estendem por vastas áreas. Rios serpenteiam por entre vales, lagos espelham o céu e florestas exuberantes abrigam uma infinidade de seres vivos. Essa é a Terra, um mosaico de paisagens que inspiram a admiração e a curiosidade. Os oceanos, que cobrem cerca de 70% da superfície terrestre, são o berço da vida, lar de uma infinidade de criaturas marinhas e reguladores do clima global. Os continentes, por sua vez, abrigam uma diversidade de ecossistemas, desde florestas tropicais exuberantes até tundras geladas, cada um com sua fauna e flora características. As montanhas, com suas alturas imponentes, desafiam a gravidade e oferecem vistas panorâmicas espetaculares. Os rios, que cortam a superfície terrestre, são fontes de água doce e importantes vias de transporte. Os desertos, com suas paisagens áridas e temperaturas extremas, abrigam formas de vida adaptadas a condições adversas. A diversidade de ecossistemas e formas de vida na Terra é um testemunho da capacidade do planeta de abrigar a vida em suas mais variadas formas. Desde os micro-organismos que habitam as profundezas dos oceanos até os grandes mamíferos que percorrem as savanas, a Terra pulsa com vida. A beleza da Terra é inegável. O azul profundo dos oceanos, o verde vibrante das florestas, o branco da neve no topo das montanhas, o vermelho intenso dos desertos. As cores da Terra se combinam em uma sinfonia visual que encanta e inspira. A Terra é um planeta único e especial, um oásis de vida em meio à vastidão do cosmos. Sua beleza, diversidade e capacidade de abrigar a vida a tornam um tesouro a ser preservado e admirado. Imagine um planeta envolto por um manto invisível, um escudo protetor que permite a existência da vida como a conhecemos. Essa é a atmosfera terrestre, uma camada de gases que nos protege da radiação solar nociva e regula a temperatura do planeta, criando condições ideais para a vida prosperar. Composta principalmente por nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%, com traços de outros gases como argônio, dióxido de carbono e vapor de água, a atmosfera terrestre é essencial para a vida. O oxigênio, que respiramos, é fundamental para a maioria dos seres vivos, enquanto o nitrogênio é um componente importante de moléculas orgânicas como proteínas e DNA. A atmosfera atua como um filtro, absorvendo parte da radiação ultravioleta do Sol, que é prejudicial à vida. A camada de ozônio, presente na estratosfera, é particularmente importante nesse processo, pois absorve a maior parte da radiação UVB e UVC, impedindo que chegue à superfície da Terra. Além de proteger contra a radiação solar, a atmosfera também regula a temperatura do planeta. O efeito estufa, causado pela presença de gases como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água, retém parte do calor irradiado pela Terra, mantendo a temperatura média do planeta em níveis adequados para a vida. Sem o efeito estufa, a Terra seria um planeta gelado, com temperaturas muito baixas para a existência da vida. A atmosfera também desempenha um papel importante na distribuição do calor ao redor do planeta, através de correntes de ar que transportam o calor dos trópicos para os polos. As correntes oceânicas também contribuem para a regulação da temperatura global. A atmosfera terrestre é um sistema complexo e dinâmico, que está em constante interação com os oceanos, os continentes e a biosfera.
As atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, podem afetar a composição da atmosfera, intensificando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. A preservação da atmosfera terrestre é fundamental para a manutenção da vida no planeta. É preciso reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger as florestas e adotar práticas sustentáveis em todos os setores da economia. A atmosfera terrestre é um presente da natureza, um escudo protetor que nos permite viver e prosperar. Cuidar da atmosfera é cuidar da vida no planeta. Em nosso planeta, existe uma força invisível, um escudo protetor que nos defende de tempestades solares e partículas carregadas que constantemente bombardeiam a Terra. Essa força é o campo magnético terrestre, um fenômeno natural gerado pelo movimento do ferro líquido em nosso núcleo. O núcleo da Terra é composto por duas camadas, um núcleo interno sólido e um núcleo externo líquido. O movimento do ferro líquido no núcleo externo, impulsionado por correntes de convecção, gera um campo elétrico que, por sua vez, cria o campo magnético. Esse campo se estende por todo o planeta, desde o núcleo até o espaço, formando uma região chamada magnetosfera. A magnetosfera age como um escudo, desviando as partículas carregadas do vento solar, um fluxo constante de partículas emitidas pelo Sol. Sem essa proteção, o vento solar poderia varrer a atmosfera da Terra para o espaço, tornando o planeta inabitável. As partículas carregadas do vento solar, ao interagirem com o campo magnético, são direcionadas para os polos da Terra, onde se chocam com as moléculas de gás na atmosfera. Essa colisão libera energia, gerando um fenômeno luminoso espetacular conhecido como aurora polar, que pode ser boreal, no hemisfério norte, ou austral, no hemisfério sul. O campo magnético terrestre não é estático, ele muda ao longo do tempo, tanto em intensidade quanto em direção. Os polos magnéticos se movem, e eventualmente, podem até mesmo se inverter, um processo que ocorre a cada alguns milhões de anos. A importância do campo magnético para a vida na Terra é inegável. Ele nos protege da radiação solar nociva, preserva nossa atmosfera e permite a existência de água líquida na superfície, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. O campo magnético terrestre é um exemplo de como a natureza age para proteger e preservar a vida no planeta. É um escudo invisível, mas poderoso, que nos garante um ambiente seguro e propício para a existência. A Terra não está sozinha. A Lua, nosso único satélite natural, orbita ao nosso redor, exercendo uma influência sutil, mas poderosa, sobre o nosso planeta e sobre a vida que nele habita. A Lua é muito mais do que um objeto celeste que ilumina nossas noites. Sua presença é fundamental para a estabilidade do eixo de rotação da Terra, evitando mudanças drásticas nas estações do ano e garantindo um clima mais estável para a vida. A força gravitacional da Lua é a principal responsável pelas marés oceânicas. A água dos oceanos é atraída pela Lua, criando marés altas e baixas que afetam a vida marinha e as atividades humanas, como a pesca e a navegação. A Lua também desempenha um papel importante na história da Terra. Acredita-se que ela se formou a partir da colisão de um corpo celeste com o nosso planeta, há bilhões de anos. Essa colisão liberou uma grande quantidade de energia, que ajudou a moldar a Terra como a conhecemos hoje. Ao longo da história, a Lua tem sido uma fonte de inspiração para poetas, artistas e cientistas. Sua beleza prateada e sua presença constante no céu noturno despertam a curiosidade e a imaginação humanas. A Lua é um símbolo de mistério e fascínio. As fases da Lua, que se repetem em um ciclo constante, têm sido utilizadas como referência para calendários e celebrações em diversas culturas ao redor do mundo. A exploração da Lua, que começou com o primeiro pouso tripulado em 1969, nos permitiu conhecer mais sobre sua superfície, sua composição e sua história. As rochas lunares, trazidas de volta por astronautas, revelaram segredos sobre a formação do nosso satélite natural e do sistema solar. A Lua é uma companheira cósmica que nos acompanha em nossa jornada pelo universo. Sua influência sobre a Terra é inegável, e sua beleza continua a encantar e inspirar a humanidade. A Terra gira em torno de seu próprio eixo, em um movimento chamado rotação. Essa dança invisível, que completa uma volta a cada 24 horas, é a responsável por um dos fenômenos mais básicos e essenciais à vida: a alternância entre o dia e a noite. Enquanto a Terra gira, diferentes partes de sua superfície são iluminadas pelo Sol, dando origem ao dia. Ao mesmo tempo, o lado oposto do planeta permanece na sombra, experienciando a noite. A linha imaginária que separa o dia da noite é chamada de círculo de iluminação.
À medida que a Terra gira, esse círculo se move, permitindo que diferentes regiões do planeta experimentem a luz e a escuridão em um ciclo contínuo. A rotação da Terra é um movimento constante e preciso, que nos proporciona a regularidade dos dias e das noites. Essa regularidade é fundamental para a vida, influenciando os ritmos biológicos de plantas, animais e seres humanos. O tempo que a Terra leva para completar uma rotação é o que define a duração do dia, que convencionamos dividir em 24 horas. Essa divisão nos permite organizar nossas atividades diárias, desde o trabalho e o estudo até o descanso e o lazer. A rotação da Terra é um fenômeno fascinante que nos conecta com o universo e nos lembra do nosso lugar no cosmos. É um movimento que nos proporciona a luz do Sol, que nos aquece e nos dá energia, e a escuridão da noite, que nos convida ao descanso e à reflexão. A dança da Terra é um lembrete constante da dependência do nosso planeta. É um presente da natureza que nos permite experienciar a magia do dia e da noite, dois lados da mesma moeda que se complementam e nos proporcionam a beleza da vida. Em um movimento constante, a Terra viaja ao redor do Sol, completando uma órbita a cada 365 dias. Esse movimento, conhecido como translação, é o que define o ano e, juntamente com a inclinação do eixo de rotação da Terra, é o responsável pelas estações do ano que marcam o ritmo da natureza. A inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita é o fator para a existência das estações. Essa inclinação faz com que diferentes hemisférios do planeta recebam diferentes quantidades de luz solar ao longo do ano. Quando o hemisfério norte está inclinado em direção ao Sol, ele recebe mais luz e calor, experienciando o verão. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul está inclinado para longe do Sol, recebendo menos luz e calor, e experienciando o inverno. À medida que a Terra continua sua jornada ao redor do Sol, a inclinação dos hemisférios se alterna, resultando na mudança das estações. A primavera e o outono são estações de transição, quando a quantidade de luz solar e a temperatura são mais equilibradas em ambos os hemisférios. A translação da Terra ao redor do Sol é um fenômeno fascinante que nos conecta com o universo e nos lembra do nosso lugar no cosmos. É um movimento que nos proporciona a diversidade das estações, com suas paisagens, temperaturas e ritmos próprios. As estações do ano influenciam a vida de plantas, animais e seres humanos, ditando o tempo de plantio e colheita, a migração de animais, o crescimento das plantas e até mesmo nosso humor e disposição. A dança da Terra ao redor do Sol, com sua translação e a inclinação do eixo de rotação, é um presente da natureza que nos permite experienciar a beleza e a diversidade das estações, que marcam o ciclo da vida em nosso planeta. A Terra ocupa um lugar especial, o Sistema Solar. Nossa casa cósmica é um conjunto fascinante de 8 planetas, luas, asteroides, cometas e outros corpos celestes que orbitam ao redor do Sol, a estrela que nos fornece luz e calor. O Sol, uma esfera gigante de gás incandescente, é o centro do Sistema Solar, exercendo uma força gravitacional que mantém todos os outros corpos celestes em órbita. Os planetas, cada um com suas características únicas, variam em tamanho, composição e atmosfera. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é um mundo rochoso e árido, com temperaturas extremas. Vênus, o segundo planeta, é conhecido por sua atmosfera densa e quente, que o torna o planeta mais quente do Sistema Solar. A Terra, nosso lar, é o terceiro planeta a partir do Sol, um gigante rochoso com oceanos, continentes e uma atmosfera rica em oxigênio, que permite a existência da vida. Marte, o planeta vermelho, é um mundo frio e seco, com evidências de água em seu passado. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é um gigante gasoso com uma atmosfera turbulenta e uma grande mancha vermelha, uma tempestade que dura séculos. Saturno, famoso por seus anéis deslumbrantes, é outro gigante gasoso, com uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio e hélio. Urano e Netuno, os últimos planetas do Sistema Solar, são gigantes gelados com atmosferas compostas por metano, amônia e água. Além dos planetas, o Sistema Solar abriga uma infinidade de outros corpos celestes. As luas, satélites naturais que orbitam os planetas, são diversas em tamanho e composição. Os asteroides, rochas de tamanhos variados, se concentram principalmente no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Os cometas, corpos gelados que liberam gás e poeira ao se aproximarem do Sol, criando caudas brilhantes, também fazem parte do Sistema Solar. O Sistema Solar é um lugar dinâmico e em constante mudança, com planetas, luas, asteroides e cometas em movimento constante ao redor do Sol. A exploração espacial nos permitiu conhecer mais sobre cada um desses corpos celestes, revelando suas características únicas e nos ajudando a entender a formação e a evolução do nosso sistema planetário.
A viagem pelo Sistema Solar é uma aventura fascinante que nos convida a explorar a vastidão do cosmos e a descobrir os segredos do nosso bairro cósmico. A Terra ocupa um lugar privilegiado, a Zona Habitável. Essa região especial, também conhecida como Zona Cachinhos Dourados, em referência à história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos, onde ela escolhe o mingau que não está nem muito quente, nem muito frio, é onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície de um planeta, condição essencial para a vida como a conhecemos. Imagine o Sistema Solar como um grande palco cósmico, onde o Sol é o protagonista e os planetas são os atores. A Zona Habitável é como um camarim exclusivo, onde as condições são perfeitas para que a vida possa surgir e prosperar. A água líquida é um solvente universal, capaz de dissolver e transportar moléculas orgânicas, os blocos de construção da vida. Além disso, a água participa de diversas reações químicas essenciais para os seres vivos. A Terra, com sua atmosfera protetora e seu campo magnético, está localizada na distância ideal do Sol para que a água possa existir em estado líquido em sua superfície. Essa combinação de fatores permitiu o surgimento e a evolução da vida em nosso planeta, desde os micro-organismos até os seres humanos. A busca por vida em outros planetas e luas do Sistema Solar e além se concentra na identificação de corpos celestes localizados em zonas habitáveis. Marte, por exemplo, já foi considerado um candidato promissor, com evidências de água líquida em seu passado. A descoberta de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, tem revelado a existência de diversos sistemas planetários com zonas habitáveis. Alguns desses exoplanetas podem ter condições semelhantes às da Terra, aumentando a possibilidade de encontrarmos vida fora do nosso planeta. A zona habitável é um conceito fundamental na astrobiologia, a ciência que estuda a possibilidade de vida em outros lugares do universo. Ao compreender as condições que tornam um planeta habitável, podemos direcionar nossos esforços na busca por vida extraterrestre e expandir nosso conhecimento sobre a natureza da vida no cosmos. A Terra, nosso lar, é um exemplo único de um planeta habitável, um oásis de vida em meio à vastidão do universo. A compreensão da zona habitável nos permite apreciar ainda mais a nossa pequena casa, lugar no cosmos e a importância de preservar as condições que tornam a vida possível em nosso planeta. Não podemos deixar de esquecer dos eclipses. Esses eventos astronômicos, que fascinam a humanidade desde tempos remotos, ocorrem quando um corpo celeste se interpõe entre outros dois, bloqueando a luz de um deles e projetando sua sombra sobre o outro. Dois tipos principais de eclipses se destacam: os solares e os lunares. Imagine a Lua, nosso satélite natural, deslizando entre o Sol e a Terra. Quando esse alinhamento perfeito acontece, a Lua projeta sua sombra sobre o nosso planeta, bloqueando a luz solar e mergulhando uma parte da Terra na escuridão. Esse é o eclipse solar. A beleza e a dramaticidade de um eclipse solar total são inigualáveis. O Sol, nossa estrela radiante, é gradualmente coberto pela Lua, transformando o dia em uma penumbra misteriosa. Quando a cobertura é completa, a coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol, se revela em um show de luzes e cores. Os eclipses solares parciais também são impressionantes, com a Lua cobrindo apenas parte do disco solar, criando formas curiosas e efeitos visuais únicos. Agora, imagine a Terra se interpondo entre o Sol e a Lua. Nosso planeta, ao bloquear a luz solar, projeta sua sombra sobre a Lua, escurecendo-a. Esse é o eclipse lunar. Durante um eclipse lunar total, a Lua assume uma coloração avermelhada, devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre. Esse fenômeno, conhecido como lua de sangue, é um espetáculo impressionante que encanta observadores de todo o mundo. Os eclipses lunares parciais ocorrem quando apenas parte da Lua é coberta pela sombra da Terra, criando um efeito visual interessante, com uma parte da Lua brilhante e outra parte obscurecida. Os eclipses, tanto solares quanto lunares, são fenômenos naturais que nos lembram do nosso lugar no universo e da beleza da mecânica celeste. Esses eventos astronômicos nos proporcionam momentos de contemplação e admiração, despertando a curiosidade e o interesse pela ciência. Ao longo da história, os eclipses foram registrados e estudados por diferentes culturas, que os interpretavam como sinais divinos ou eventos de mau presságio. Hoje, com o avanço da ciência, compreendemos a natureza dos eclipses e podemos prever sua ocorrência com precisão. Os eclipses são presente da natureza, um espetáculo cósmico que nos convida a explorar os mistérios do universo e a apreciar a beleza da nossa casa no cosmos. Ao erguer os olhos para o céu noturno, em noites claras e sem poluição luminosa, somos presenteados com um espetáculo fascinante. Milhares de estrelas cintilantes, dispostas em padrões que despertam nossa curiosidade e imaginação. Esses agrupamentos de estrelas, que parecem formar desenhos no céu, são as constelações.
As constelações são muito mais do que simples agrupamentos de estrelas. Ao longo da história, diferentes culturas utilizaram as constelações como referência para a navegação, a agricultura e a mitologia. Os povos antigos viam nas constelações figuras de animais, heróis, deuses e objetos, criando histórias e lendas que passavam de geração em geração. As constelações serviam como mapa celeste, ajudando os navegantes a se orientarem em suas longas viagens marítimas. As estrelas mais brilhantes e os padrões formados pelas constelações eram utilizados como pontos de referência para determinar a direção e a latitude. Na agricultura, as constelações indicavam as estações do ano e o tempo certo para o plantio e a colheita. O surgimento de certas constelações no céu noturno era um sinal de que a época de semear ou colher estava se aproximando. As constelações também eram utilizadas para contar histórias e transmitir conhecimentos. As diferentes culturas criaram mitos e lendas sobre as constelações, atribuindo-lhes significados e simbolismos. As constelações se tornaram personagens de histórias que explicavam a origem do mundo, os fenômenos naturais e os valores culturais de cada povo. Atualmente, a astronomia moderna reconhece 88 constelações oficiais, que cobrem toda a esfera celeste. As constelações são utilizadas como referência para localizar outros corpos celestes, como planetas, nebulosas e galáxias. As constelações continuam a encantar e inspirar pessoas de todas as idades. Observar o céu noturno e identificar as constelações é uma forma de se conectar com a natureza e com a história da humanidade. As constelações são um mapa celeste que nos convida a explorar os mistérios do universo e a descobrir as histórias que as estrelas têm para nos contar. Em noites estreladas, é comum testemunharmos um fenômeno mágico e efêmero, o surgimento de riscos luminosos que cruzam o céu em um piscar de olhos. Popularmente conhecidos como estrelas cadentes, esses rastros de luz são, na verdade, meteoros, fragmentos de rocha ou gelo que vagam pelo espaço, e, ao entrarem em contato com a atmosfera terrestre, se incendeiam, criando um espetáculo luminoso. Os meteoros são pequenos corpos celestes, menores que asteroides, que se desprendem de cometas, asteroides ou até mesmo de outros planetas e vagam pelo espaço. Ao se aproximarem da Terra, são atraídos pela gravidade e entram na atmosfera em alta velocidade. O atrito com o ar faz com que esses fragmentos se aqueçam e se vaporizem, emitindo luz e calor. O rastro luminoso que vemos no céu é o resultado da incandescência do ar aquecido pelo meteoro. A cor e a intensidade da luz dependem da composição do meteoro e da sua velocidade de entrada na atmosfera. A maioria dos meteoros se desintegra completamente ao atravessar a atmosfera terrestre, transformando-se em poeira cósmica. No entanto, alguns meteoros maiores podem sobreviver à passagem pela atmosfera e atingir a superfície da Terra. Esses fragmentos sobreviventes são chamados de meteoritos. Os meteoritos são importantes fontes de informação sobre a formação do Sistema Solar e a composição de outros corpos celestes. Ao analisar os meteoritos, os cientistas podem obter pistas sobre a idade do Sistema Solar, os processos que moldaram os planetas e a origem da vida. Existem diferentes tipos de meteoritos, classificados de acordo com sua composição. Os meteoritos rochosos são compostos principalmente por minerais, como silicatos. Os meteoritos metálicos são compostos principalmente por ferro e níquel. E os meteoritos mistos, também chamados de condritos, contêm tanto minerais quanto metais. A queda de meteoritos na Terra é um evento relativamente raro, mas já causou impactos significativos ao longo da história do planeta. A cratera de Chicxulub, no México, por exemplo, é um exemplo de impacto de meteorito que teria contribuído para a extinção dos dinossauros. Os meteoros e meteoritos são mensageiros luminosos do espaço, que nos conectam com a vastidão do universo e nos lembram do nosso lugar no cosmos. Ao observar o céu noturno, podemos testemunhar a beleza efêmera dos meteoros e nos maravilhar com a história que os meteoritos nos contam sobre o nosso sistema solar. A astronomia, a ciência que estuda os corpos celestes e seus fenômenos, é muito mais do que uma simples observação do céu noturno. Ela é uma ferramenta poderosa que nos permite compreender nosso lugar no universo, desvendar a história da formação da Terra e do Sistema Solar, explorar a natureza dos outros planetas e estrelas e até mesmo investigar a possibilidade de vida em outros lugares do cosmos. Ao estudar o universo, a astronomia nos ajuda a responder perguntas fundamentais sobre a nossa existência e a origem de tudo o que nos rodeia. De onde viemos? Como o universo se formou? Qual o nosso destino? Essas são apenas algumas das questões que a astronomia nos ajuda a explorar. A astronomia nos permite traçar a história da formação da Terra e do Sistema Solar, desde a nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas até a evolução do nosso planeta, com seus oceanos, continentes e atmosfera.
Ao estudar outros planetas e estrelas, podemos comparar suas características com as da Terra e entender melhor os processos que moldaram o nosso planeta. A astronomia também nos leva a questionar a nossa singularidade no universo. Será que estamos sozinhos no cosmos? A busca por vida em outros planetas e luas é um dos desafios mais fascinantes da astronomia moderna. Ao estudar exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, podemos identificar aqueles que possuem condições favoráveis à existência de vida e buscar por sinais de atividade biológica. Além de nos ajudar a compreender nosso lugar no universo, a astronomia também nos permite aprender mais sobre as leis da física que governam o cosmos. Ao estudar os movimentos dos planetas, a formação das estrelas, a evolução das galáxias e a origem do universo, podemos testar e aprimorar nossas teorias sobre a natureza da realidade. A astronomia é uma ciência que nos convida a explorar o desconhecido, a questionar o óbvio e a expandir nossos horizontes. Ao estudar o universo, aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre o nosso papel no cosmos. A astronomia é uma janela para o universo, mas também para nossa própria existência. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos em novas jornadas cósmicas. Deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas se juntem a nós nesta aventura. Até a próxima!